É um caso célebre do Rui Barbosa, que defendeu a libertação do escravo, que estava sendo obrigado a se prostituir pelo senhor. Então, eles achavam... A escravidão está enquadrada em limite também. Aquele filme que passou aí, Django, é um filme absurdo. Você não podia castrar o escravo. Ao momento que ele ameaça castrar o escravo. Quer dizer, podia. Mas era, se você fosse pego por testemunhos e o promotor levantasse o caso, você era punido. Você não pode matar o escravo. Isso vem do direito romano. Você não pode fazer o que quiser, não porque as pessoas tivessem pena dos escravos, mas para não suscitar revoltas por causa da ordem pública. O Zumbi virou herói nacional e é importante que seja assim, mas a única forma de resistência não é a resistência armada. O caso extremo que a gente sabe, a resistência individuais, solitária, dolorosa. A gente sabe que há mães escravas que forçaram o aborto para não ter filho escravo. Isso está documentado. A gente sabe que tem gente que voluntariamente se feria, se machucava. Então você tem formas muito difusas de resistência também, que não são nem a fuga, ou às vezes é fuga individual só, e nem a resistência armada a partir de um quilombo. Aliás, um quilombo podia ser, do termo de vista legal, 5 pessoas. Então, era uma coisa muito mais difusa do que se imagina. Evidentemente que havia mulatos envolvidos também, nesse tipo de luta, e havia gente que tinha uma visão menos repressiva da escravidão. Havia gente dentro os missionários, havia gente no próprio governo de Portugal, um governador de Pernambuco também, que tentou negociar com o pessoal de Palmares para fazer um acordo: vocês não aceitam mais nenhum negro fugido e a gente não chateia mais vocês. Uma espécie de pacto ali, mas não era para abolir a escravidão, era para quem se livrou, livrou, quem não se livrou, fica. Isso aconteceu muito na Guiana Inglesa, na Jamaica, nas Antilhas, uma espécie de pacto assim, onde a relação de força era desfavorável para os senhores. Mas lá no Brasil ela era muito favorável para os senhores, não é? Porque estava sempre esse fluxo contínuo de africanos chegando do outro lado. A escravidão cada vez se estendia mais no território nacional. Havia uma solidariedade muito grande dos escravistas. Não foi organizado, digamos. Houve deportação de gente envolvida na revolta dos malês na Bahia, que eram povos Haussá muçulmanos que foram deportados. Depois houve alguns retornos individuais também, mas depois do fim do tráfico, antes mesmo do fim da escravidão, já não havia mais navegação direta. Então, como é que o cara ia voltar? Os Estados Unidos fomentaram a Libéria e a Inglaterra ajudou também a criar a Sierra Leone, que também é onde havia negros na América Britânica que tinham fugido da escravidão, tinham lutado do lado dos ingleses contra os americanos. Em São Paulo, houve essa imigração que reforçou a ideia do branqueamento, que era preciso branquear o país. Os imigrantes tiveram subvenções para se instalar, os escravos foram largados, não é? E nunca tiveram suporte oficial nenhum. A transição se fez apostando, sobretudo em São Paulo, na imigração. No Nordeste se fez com a utilização na própria propriedade rural desses alforriados, das famílias já libertadas antes e que tinha ali uma
uma demografia mais forte que permitiu essa utilização nos lugares mesmo. O federalismo até nesse sentido foi prejudicial, porque enquanto o governo era centralizado e ele estava numa política na época do Império no final, quando, por exemplo, havia uma certa legislação que se impunha em todo o território nacional. Depois, com a federalização, você tem em alguns lugares uma repressão muito mais intensa dos negros livres, ou depois da abolição, de gente que era punida porque era considerada vagabundo. Estatuto da vagabundagem, não tem emprego, havia pressão nessa área de Campinas, São Paulo e tudo, da legislação municipal e estadual para reprimir quem não tivesse no circuito do circuito da economia ativa, digamos.